que tiver, ele vai fazer isso. Eu vou resumir. O futuro está na mão do setor público na China. O futuro está na mão do setor público. Enquanto que no Ocidente, o futuro está na mão do setor privado. Aí o setor privado fica com medo, a economia implode. Então, na China, o governo tomou o futuro para si. É exatamente Paulinho, isso. Só um adendo. Na China, o futuro, o presente e o passado está na mão do governo. Não é? Lembrar aquela famosa frase, o presente é um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar, que muita gente que acha do Keynes, mas é do Raul Seixas, no último LP, A Panela do Diabo. O presente é um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. Perfeitamente. O Elias tem toda a razão. Essa quer dizer, frase aí, o Zé põe como questão de prova, pedindo para o cara dizer quem é o autor. Aí a galera vai lá e põe... Primeiro, quem é o autor? 2, diz aonde está, né? Aí um aluno brilhante, eu não vou falar o nome, que ele hoje é um cara conhecido, ele vai dizer, o autor é Keynes, está no capítulo 17 da Teoria Geral. Eu falei, não. A frase é keynesiana, mas o autor não é Keynes. É Raul Seixas, no último LP, A Panela do Diabo. Bom, eu acho que depois dessa, pessoal, é suficiente. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu acho que o Zé fechou a live. Não, volta pro Elias. Não vamos o que a gente vai falar depois disso, gente? O que a gente pode adicionar? Ele concluiu a live. Mas, Elias, continua aí. Vai lá. Não, mas Paulinho, eu ao retornar do Gabinete Real Português de Leitura, eu ouvi você dizendo que eu fui um teu desorientador. Quase que eu volto pro banheiro de novo. Deixa, volta a palavra vamos recompor a fisiologia aqui. Agora é uma questão de ordem, uma questão pessoal. Agora eu preciso. Só que você coloca numa linha da tua tese de doutorado. Agradeço ao Brescia, meu orientador, e agradeço ao Zé Márcio Rego, que tem sido meu co-orientador. Ali numa linha que ninguém lê, você fala isso. Agora em público você fala que eu sou o teu desorientador, né? Deixa estar. Então, peraí, que agora eu vou fazer a réplica. Não, cara, calma. Peraí, Paulo, que eu vou até centralizar em você, vai lá. Eu vou registrar aqui em público, Zé, que você é sim meu desorientador e você é mais importante do que o meu orientador. Porque você sabe, você me ensinou Nietzsche, né? E o Nietzsche mostra pra gente que não há nada mais importante do que você ser um iconoclasta. Ou seja, você questionar todas as suas verdades orientadoras, né? Então, a meu ver, você é um desorientador e isso tem muito mais valor do que ser um orientador, porque se ensina muito mais desconstruindo ídolos e mitos e supostas verdades do que abraçando e adorando esses ídolos. Então, o registro que eu faço aqui é que você me desorientou, ainda bem e graças a Deus, porque muito do que eu fiz eu consegui fazer na vida se deve à sua desorientação. Só para fazer justiça aqui. Eu queria só registrar as lágrimas nos olhos do Paulo. Melhorou? Melhorou um pouco. Mas volta pro Elias. O Elias estava respondendo muito legal e eu interrompi. Ai, Deus. O Elias nem sabe mais o que ele estava falando. Não, eu sei, porque só continuando no Rangel, projetamento, China, essa coisa toda, e para terminar essa coisa do projetamento, né, porque aí é autopropaganda mesmo, desculpa, pessoal, a academia não aceita o que eu penso nesse aspecto, porque já tem as suas verdades estabelecidas, acho que é nesse espaço aqui que eu tenho de colocar as ideias que eu estou colocando em circulação, né, então, porque a academia, você sabe como que funciona a universidade. O projetamento é uma ciência, uma ordem de produção... A academia quer publicar no American Economic Review. Sim. O projetamento ele é algo que vai se alimentando da prática da solução dos problemas surgidos pelo processo, em consequência do projeto de desenvolvimento. Então, a China tem problemas sérios de desigualdade social, problemas ambientais muito sérios, desequilíbrios estruturais na sua economia, cuja solução para essas questões demandam níveis elevados de racionalidade no processo de produção. Tá? Então, o projetamento, por exemplo, eu costumo dizer, os meus amigos marxistas, que acham que eu não sou marxista, dizem o seguinte, olha, falta classe social na sua análise.
O único que fala de forma honesta para mim isso é o professor Eduardo Costa Pinto, e um cara que eu ouço porque eu adoro o Eduardo Costa Pinto. Mas a última classe naquele processo em qualquer lugar do mundo e na China também. Tá? Então, o projetamento, ou seja, a prática do projetamento, algo que vai se alimentando de forma histórica, é uma resposta às pressões sociais que a China sofre da sua própria população também. Além da questão ambiental e tal, a China em 2035 não vai ter mais nenhum carro de gasolina, enfim, essas coisas todas aí, que essas utilidades estão sendo geradas a partir do projeto delas, né? O Elias, deixa eu só fazer aqui, novamente, insistir nesse ponto, e eu vou colocar agora em público que eu, você e o Paulo, se o Zé quiser entrar nessa, ele entra, porque o Zé sempre facilita para a gente publicar na American Economic Review. Você põe o nome do Zé, os caras lá já aceitam. Elias, o Minsky conversa muito bem com as limitações do sistema capitalista e joga uma luz enorme sobre o que você está falando, porque basicamente ele está dizendo o seguinte: o sistema de mercado gosta de coisas rentáveis, em geral, de rentabilidade rápida. E aí ele produz e confunde o que é produtivo com o que é rentável. E aí o que acontece? O dinheiro sempre corre para os mesmos lugares, e o Paulo sabe muito bem disso, vai sempre para mercado acionário, mercado imobiliário, cria aquele vício em setores que são rentabilidade rápida. O mercado que é moleza, né? Mercado que é moleza. Reproduz o status quo, como o Paulo sempre coloca muito bem. E não vai para aquilo que é necessariamente produtivo, como, por exemplo, gerar emprego. Então, o Minsky, ele é um grande defensor de você gerar emprego o máximo possível para eliminar a irracionalidade do sistema capitalista, que não diz respeito apenas à incerteza, mas o fato de você deixar a gente ociosa. O sujeito quer trabalhar, ele fala, ó, estou aqui disponível, eu tenho várias competências, e ele não encontra trabalho. E você tem amplas fábricas trabalhando com ociosidade, que é algo que o Rangel fala bastante. A ociosidade é a máxima, né, persistente na economia brasileira, que o Zé Martinelli tratou assim genialmente no artigo dele com o Brescia. Então, quando a gente para pensar o que a economia do projetamento está fazendo, e eu achei brilhante a tua síntese de dizer, ela está acabando com a incerteza keynesiana, ela está indo além disso e acabando também com a incerteza minskiana associada ao processo financeiro, porque a finança ela vai junto com a utilidade nos seus conceitos, ela está indo junto com a produção e não apenas com aquilo que é rentável. Isso torna um tema muito maior. Isso. Porque, na verdade, o Minsky, a resposta do Minsky para a incerteza é o Big Government. O Big Government do Minsky é como você resolve o problema da incerteza. Claro, o Minsky é um keynesiano, então ele está dando um passo além do pensamento keynesiano. Ele fala, cara, é Big Banks, Big Government. Sem o Big Government, você não vai superar o problema da incerteza keynesiana, que é a construção do futuro. Que o Elias resgata tão bem lá no Rangel, nessa conceito do projetamento que o Zé inclusive nos abrilhantou aqui trazendo o próprio livro, mas fica aqui já, André, assim, desde o começo do ano que eu e o Elias estamos querendo escrever esse artigo da incerteza keynesiana sendo superada a partir da ideia do projetamento e como que isso pode ser visto na China de maneira bem prática e pragmática, mas faltava uma coisa nesse artigo nosso, um cara que... Paulo Galo? Pode falar. Paulo Galo, me ocorre de trazer aqui uma coisa que eu acho que vai ser didática. Peraí, antes de você trazer, já te devolvo a palavra, só fazer aqui o convite para o André escrever com a gente, inclusive colocando o Minsky, porque não tinha tido essa sacada, que o Minsky ele vai, obviamente, além do Keynes, né? Então, essa é uma história que, na verdade, tem uma linhagem, que é Marx, Keynes, Schumpeter, que o Rangel pega, e depois Minsky, que você pode até chegar na Mariana Mazzucato. Aliás, é orientador dele, né? Schumpeter foi orientador do Minsky. Não por acaso, né? Mas enfim, então se você tiver ânimo e pique, porque eu e o Elias estamos exauridos já, você que tem uma capacidade de trabalho muito maior do que a nossa, se quiser alinhavar aí algumas laudas... Convite aceito.